Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar. Eu quero convidar vocês aqui a uma série nova que eu estou trazendo para o meu canal, com o objetivo de falarmos um pouco mais sobre uma ferramenta fantástica que a Microsoft desenvolveu, que é o Security Copilot. Ou melhor, ele sofreu aqui um nome, mal a ferramenta foi lançada, e o nome correto é Copilot for Security, tá bem? A Microsoft, ela tem várias ferramentas dentro do seu ecossistema com foco em Generative AI, né, ou Gen AI, ou inteligência artificial generativa, chame como você preferir, tá bem? E o Security Copilot, ou Copilot for Security, ele é uma das ferramentas que nós temos para trabalhar, que vai nos apoiar, que vai nos ajudar, como uma solução que vai trazer ainda mais controle nas minhas mãos, dentro da empresa para a componente de segurança, utilizando o uso da Generative AI ou da IA generativa, tá bem? Bom, Marcos, então o que é esse negócio de Copilot for Security? Bom, o que eu quero falar para vocês? Eu vou criar uma sequência de vídeos, a gente está começando com esse é o primeiro episódio, tá bem? Que eu te aconselho, eu te sugiro, ou te convido a estar vendo conosco, tá? E, de novo, deixar aqui um pedido para vocês que já me conhecem, se esse conteúdo for relevante para vocês, se vocês gostarem da qualidade do trabalho que eu estou fazendo, por favor, deixa um gostei aqui, um like, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, vocês vão me ajudar imenso. A fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá bem? Então, falando um pouquinho do Copilot for Security, pessoal, como eu disse, nós temos uma ferramenta geradora de segurança, de cibersegurança dentro do nosso ambiente, que vai estar sendo alimentada e vai estar trabalhando com essa questão da Generative AI, ok? O que significa que eu tenho um propósito claro ao trabalhar com esta ferramenta da Microsoft. Eu tenho um copiloto, eu tenho um apoio, eu tenho um auxílio, é, que é a Gen AI, que vai estar me ajudando, eu analista do SOC, eu especialista em segurança, em cibersegurança, eu que sou profissional que vou estar ali na frente trabalhando, eu vou ter que, então, uma pessoa, entre aspas, né, eu tenho uma inteligência artificial que vai estar me apoiando nas minhas tarefas e nas minhas tomadas de decisões e como que eu vou estar fazendo para poder ter as melhores informações para poder tomar as ações necessárias que eu queira, tá bem? Consequentemente com isso, o que que eu vou ganhar? Produtividade, então vou ter um aumento de produtividade muito maior no meu dia a dia, eu vou conseguir aumentar as minhas capacidades de defesas, porque agora não é só a minha cabeça que está pensando, eu tenho uma máquina pensando por mim, e aí a gente tem que pensar em toda essa componente de é, é, poder computacional que existe por trás, né, de uma ferramenta de Generative AI, que vai me ajudar, eu como defensor, eu como uma pessoa, principalmente se eu tiver um SOC, por exemplo, uma equipe de Blue Team, eu tenho uma ferramenta muito sofisticada que vai estar aqui nas minhas mãos. Eu quero partilhar com vocês aqui a minha tela, aonde eu tenho aqui a documentação da Microsoft oficial. Tá bem interessante, tá? Aconselho vocês também a sempre estar olhando, sempre estar acompanhando a própria documentação da Microsoft, que é um lugar muito interessante para a gente poder aprender, para a gente poder tirar insights, para a gente poder perceber o que está por trás, a mecânica do negócio, né? O que, que é, para que serve, né? Com os casos de uso, como é que eu vou usar, quando que eu vou estar utilizando, e também o mais importante de tudo, é aqueles pontos principais aonde você fala assim, opa, eu tenho que ter atenção com isso, opa, eu tenho que ter esse tipo de licenciamento, opa, isso aqui, eu preciso disso aqui antes, porque senão eu não vou conseguir chegar lá onde eu quero, tá? Então, tenham sempre atenção a isso, passeiem bastante pela documentação, eu vou deixar o link da documentação aqui embaixo nesse vídeo para vocês também darem uma olhada, então se habituem, caso você não tenha esse hábito, esse costume, se habitue a estar olhando para isso, tá bom? Então, falando aqui, voltando aqui um pouco no Copilot for Security, o meu objetivo de trabalhar com essa ferramenta é justamente melhorar os meus resultados de segurança, é realmente estar mais capacitado. Eu estou falando de trazer um poder computacional, ou seja, eu estou falando de trazer a inteligência artificial aqui, a Generative AI, como um acelerador
que vai aumentar a minha capacidade e eu vou ganhar muito, por exemplo, em velocidade e em escala, tá? De análise, de investigação, de como é que as coisas estão acontecendo, o que que eu tenho que ver, para onde que eu tenho que olhar, como é que tudo vai estar funcionar, tá bom? O Copilot for Security, pessoal, ele é muito semelhante a um chatbot qualquer que você já tem usado. Pode ser um chat GPT, pode ser o Bing Chat, que agora chama só Copilot, pode ter sido alguma outra ferramenta de chatbot que você já usou em algum momento, no qual você interage com a ferramenta através de um chat, né? Tem um campo ali de texto em que você vai digitar a sua pergunta, essa pergunta vai ser processada e vai ser consultada em algum lugar, e depois o resultado, a resposta, ela volta para ti. Não se preocupa que eu vou detalhar todos esses passos, tá? Só que a minha ideia também é que esses vídeos não fiquem grandes, então por isso que eu vou picar eles, para que fique fácil o seu entendimento, para que fique fácil de você acompanhar a linha de raciocínio inteira. Então, é assim que o negócio vai tá caminhando, é por aí que eu vou estar seguindo com vocês, tá bom? Então, essa interação que acontece entre você, pessoa, e a máquina, ou seja, o chatzinho ali do chatbot, a gente vai chamar isso de prompt. Então, eu tenho um prompt em que eu vou fazer uma pergunta, ele vai me permitir justamente essa interação, eu vou fazer uma pergunta para ele, vou passar os critérios da pergunta que eu quero. Detalhe, quanto mais claro e preciso você for na sua pergunta, melhor vai ser a resposta que você vai receber, mais alinhada com aquilo que você quer e com muito mais precisão. Portanto, este é um principal asterisco que eu vou chamar a atenção de vocês quando vocês estiverem trabalhando com Copilot for Security. Muito atenção ao tipo de pergunta que você vai fazer, as referências que você vai utilizar, a que ferramenta que você está mencionando, para que ele possa ir buscar uma informação mais correta. A gente vai falar sobre plugins, a gente vai falar sobre prompts, sobre outras coisas, e essas interações com outras ferramentas da Microsoft. O Copilot for Security, ele é uma solução muito, muito, muito interessante, porque ele de forma, eu vou falar nativa, ele já conversa com todas as ferramentas da Microsoft, com todo o parque, com todo o ambiente que a gente vai ter ali, o ecossistema da Microsoft. Eu disse que praticamente, nativamente, ele fala com tudo, porque, na verdade, precisa que você habilite o Copilot para ele ir lá, tá? Então, ele tem essa interação desde que você habilite. A gente vai falar sobre questão de permissionamento, sobre como é que é o controle de acesso e identidade sobre isso também mais na frente, no outro vídeo, mas para já o que eu quero que vocês percebam é o Copilot fala, desde que eu peça para ele, desde que eu diga para ele, olha, existe aqui um Intune, existe um Defender, existe um Sentinel, existe um Firewall, existe algum outro recurso que eu quero que você vá lá consultar para mim, tá? Isso não se limita somente a ferramentas da Microsoft, eu posso ir a ferramentas não Microsoft, então, por isso a gente vai ter aqui um vídeo também falando sobre a questão dos plugins, não se preocupem com isso, mas é só para que fique claro como é que esse negócio vai funcionar, também. O Copilot for Security, ele me traz esse benefício de fazer uma consulta end-to-end. Então, eu posso começar fazendo uma pergunta para ele, ele consulta tudo aquilo que eu preciso, faz uma análise investigativa e traz essa resposta para mim, de novo, falando com todas as pessoas, falando com todas as ferramentas, falando com todos o necessário para poder fazer essa minha análise, tá? Essa minha resposta. Como, por exemplo, eu posso ter informações, eu posso aqui pedir uma informação, um levantamento de requisitos, né, sobre incidentes, sobre caça a ameaças, né, os threat huntings. Eu posso pedir para ele coletar informações do meu ambiente, eu posso pedir para ele melhorar, me dar sugestões para melhorar a minha postura de segurança. Eu posso tentar criar ali uma espécie de treinamento para os meus colaboradores da área de segurança ou não. Então, enfim, eu posso pedir só para ele validar informações que eu quero que eu queira que ele valide. Então, ele vai olhar e vai pontuar, vai dizer melhor aqui ou não, esse aqui tá bom, agora precisa, esses passos aqui já foram, vamos para esse outro passo, tá bem? E a Microsoft, ela me traz aqui, este aqui é a página da documentação oficial, por exemplo, e ela me traz aqui o que ela chama de casos de uso primário, né? Ou seja,
Entenda aqui como caso de uso primário, algo que é o início, tá bem? Então a partir daqui a gente começa e podemos ir para frente, tá? Então, por exemplo, a Microsoft me coloca aqui como um resumo de um incidente, né? Ou seja, se o meu Copilot ele estiver ligado com o meu Defender XDR, eh eu consigo pedir para ele ir lá, trazer analisar o incidente para mim, me dar os indicadores, de maliciosos, por exemplo, um hash, um link malicioso, o hash daquele script ou o domínio que está sendo executado, as pessoas que estão envolvidas naquele incidente, as máquinas que foram acionadas ali, se houve movimentação lateral, se não houve, se sim, esse movimento teve resultado ou não teve, como que foi essa comunicação maliciosa ali dentro, se for um incidente de phishing, por exemplo, cadê os links, né, maliciosos para que possam ser analisados, o que que eu devo fazer, o que que eu não devo, se for, por exemplo, eu quero que ele consulte para mim um CVE que saiu agora sobre uma brecha de segurança do tipo ABC. Então eu falo para ele: "Toma isso aqui e agora varre o meu ambiente e me dá aqui as máquinas que estão comprometidas com esse CVE". Não significa que elas foram atacadas ou elas foram invadidas, mas essa brecha pode afetar essas máquinas. Então, com base nisso, por exemplo, eu não vou falar para ele consultar no Defender, eu vou pedir para ele consultar no Intune. Então, com base nesse CV de uma brecha de segurança em cima do Windows 10, por exemplo, vá até o Intune e me traga todas as máquinas com Windows que têm essa brecha disponível para que eu possa tomar uma decisão. Por exemplo, acionar o meu time de endpoint e falar: "Pessoal, atenção que esses updates têm que ser feito a ZAP, para ontem, tá bem? Então corram com isso e resolva essa situação". Portanto, o Copilot vem aqui me trazer essa componente de analisar, de fazer uma triagem inicial, de perceber o quão crítico esse incidente pode ser ou não, quais são as entidades que realmente vão estar envolvidas e que vão estar afetadas nesse incidente, por exemplo, utilizadores, por exemplo, máquinas, como eu disse. Ah, outra coisa também, ele tem a capacidade de fazer a engenharia reversa, né, então eu posso pegar e falar: "Olha, toma aqui esse script que parece que é malicioso, então, mas eu não sei. E simplesmente chegou aqui, tem um alerta qualquer, eu não sei se isso aqui é malicioso ou não, toma aqui para mim". Então ele vai conseguir pegar, ele vai ver o que que esse script está fazendo, ele vai analisar todo esse script para mim, ele vai dar, um contexto inteiro do que tá ali, ele vai dar o veredito dele: "Ó, isso aqui realmente é um script malicioso ou não, com base no que ele está fazendo". E ainda mais, ele é malicioso aqui, ó, nesse ponto. Então, se eu pegar todo o código, então o código, ele aciona isso, blá, 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 opa, chega aqui, ele muda uma chave no registry, e aqui é que está o problema dele. Então ele tem essa capacidade de fazer essa análise para mim, que a Microsoft vai chamar aqui de engenharia reversa. E eu tenho uma outra coisa muito legal, que é a parte de respostas, guiadas, que é insights ou apoio ou ajuda que o Copilot vai trazer para mim, no sentido de como é que eu devo, responder a um incidente de maneira mais eficaz, eh, que tipo de tratativa que eu tenho que ter, para tentar ser um pouco mais para tentar ser um pouco mais, didático aqui com vocês, imagina que tem um ataque, aconteceu um ataque, então é um incidente que você tem ali dentro, só que é um incidente que você nunca passou por isso. Quando você foi falar com seus pares, ninguém nunca pegou um incidente daquele tipo, a sua empresa não tem nenhuma documentação de como que deve se tratar aquele tipo de incidente, portanto, não tem nada. Eu não tenho indicativos, eu não tenho métricas, eu não tenho documentação dentro da empresa, eu nunca vi isso aqui na minha vida. As pessoas que estão trabalhando comigo, muito menos, a gente não faz a mínima ideia de como é que a gente vai tratar isso. Então, é o que a Microsoft traz aqui para mim, chamando como respostas guiadas, tá? O Copilot vai pegar aquilo, vai me ajudar, fornecendo ações e também possíveis remediações que eu possa ter ou que eu queira fazer para poder responder, corretamente a um incidente. Lembrando, se eu tiver plugins ali instalados, se tiver configurações, que foram feitas ali no, vamos chamar assim, num back-end, né, ou seja, eu não só perguntei, mas eu também pedi para ele fazer e ele vai fazer com base naquelas métricas que eu tinha traçado para ele. Por exemplo, quando eu ligar ele a um Defender da vida, eu posso dizer se eu quero que ele consulte ou que ele haja, tem alguma ação
ali no meio da história também, tá? Bom, essa é uma visão mais high level, mais geral de como é que o Copilot for Security funciona. O Copilot ele tem duas maneiras de trabalhar, ou melhor, duas maneiras de a gente utilizá-lo, tá? Não confunda isso com a forma de criar ou habilitar o Copilot. Uma coisa é, eu não tenho Copilot, agora eu vou ativar ele dentro do meu tenant. Existem algumas maneiras para isso, a gente vai ter um vídeo específico sobre isso. Outra coisa é a forma de uso. Eu vou falar para vocês de uma maneira didática que eu posso utilizar o Copilot de duas maneiras, tá? Então eu tenho o que ele chama de versão standard ou standalone, né? É melhor dizendo, standalone, ou seja, ele funciona sozinho, numa ferramenta perfeita, um portal só para ele, e cá entre nós, tá bem? Na minha humilde opinião, é a melhor opção que eu acho, tá? É a versão standalone. E outra versão é uma versão que a Microsoft chama de embedded, seria a versão embutida, embebida, incluída dentro das próprias ferramentas. Então, quando você acede ao portal do Intune, existe um Copilot lá dentro. Quando você acede ao portal do Defender, tem um Copilot lá dentro. Quando você vai no Entra ID, tem um Copilot lá dentro. Quando você vai no Sentinel, também tem. Só que nas minhas experiências, com base nas coisas que eu ando trabalhando e fazendo, eu acho ele um pouco mais limitado, no sentido de possibilidades que eu queira que ele faça. Ele funciona maravilhosamente bem, ele me dá muitos insights, ele me traz muitas respostas, ele me traz inúmeras questões ali que facilitam e muito o meu trabalho dentro do próprio portal da ferramenta, como eu disse. Mas quando eu saio da ferramenta, quando eu saio do Intune, quando eu saio do Entra, quando eu saio do Defender e vou para o próprio portal do Copilot, que é a versão standalone dele, aí é que a gente vê a brincadeira ficar séria, tá? Então é por isso que eu falo, nas minhas experiências, nos projetos que eu estou envolvido, a forma como eu tenho trabalhado com o Copilot for Security no meu dia a dia, eu posso partilhar com vocês que o portal standalone é a melhor experiência que a gente tem com esta ferramenta. Perfeito? Custos. Como é que funcionam os custos dessa ferramenta? Olha, a Microsoft, ela tem aqui, existe um portal dela que ela fala sobre a parte de preço do Copilot, e eu preciso fazer uma explicação para vocês aqui que é o seguinte, de forma didática, tá bem? Imagina que o Copilot, por trás dessa página que você está vendo, existe uma máquina virtual, um servidor, que vai ter processador, que vai ter memória, que vai ter uma storage, um disco para poder armazenar as informações. Portanto, como eu estou falando de uma inteligência artificial, toda vez que eu fizer uma pergunta para ele vai ter que ter uma capacidade computacional de processar essa pergunta, de correr atrás da resposta e de trazer essa resposta pronta para mim. Portanto, eu basicamente estou consumindo processador e memória, tá? Então eu tenho uma capacidade computacional. E quanto mais utilizadores, quanto mais pessoas da minha empresa estiverem dentro da plataforma do Copilot fazendo perguntas, e quanto mais complexas forem essas perguntas, exigindo que ele vá a mais lugares, processar coisas e trazer, essa capacidade começa a se limitar. Então agora, por exemplo, imagina, falando aqui de uma forma didática, eu tinha um i3, agora eu preciso mudar para um i5 com 16 GB de RAM. Agora esse i5 já não dá mais, ou melhor, o i5 até segura, mas em vez de 16 eu vou aumentar para 32 GB de RAM. Então eu vou ter que brincar com esse poder computacional, tá bem? O que a Microsoft diz é: olha, quando você vier dentro do portal e criar a sua capacidade de processamento, o seu SCU, né, ela me diz o seguinte: eu no mínimo tenho que ter uma, tá? Eu tenho que ter uma capacidade computacional para que o Copilot possa ser ativo e trabalhar. E no máximo eu consigo colocar 100, tá? Então existe essa limitação hoje aqui da Microsoft, no mínimo um, óbvio, senão não trabalho, no máximo 100. Qual que é o tema aqui, pessoal? A Microsoft me diz, eu vou mostrar isso aqui para vocês no portal, que ela me cobra $4 por hora para um SCU, o que vai me dar algo em torno de $2.900 por mês para ter o Copilot ativo 24 horas no meu tenant.
e funcional, tá bom? Marcos, mas espera aí, quantas pessoas conseguem trabalhar com esse um SCU? Depende, tá? Como eu falei, depende da quantidade de pessoas, depende da quantidade de perguntas feitas em simultâneo, depende da complexidade dessas perguntas que você fez, tá? Os seus prompts que foram criados, e então você pode ter que aumentar isso ou não. É engraçado porque aqui embaixo a Microsoft me diz o seguinte, olha, tem uma nota. A Microsoft recomenda provisionar 3 SCUs por hora para startar o seu Copilot for Security, né? A exploração, o teste dele. Ou seja, começa com 3 e depois você pode baixar, amigão, para você ver como é que é. Agora, eu vou te dar a minha experiência também do dia a dia. Se eu entrar agora no portal e criar uma SCU para poder ativar o Copilot para trabalhar, ele já de cara me cobra $4. E aí daqui uma hora ele me cobra mais 4 e mais 4 e vai, tá bem? Até dar esse total aqui no mês estimado de 2.920, que até é engraçado que a conta, ele até coloca, a estimativa por mês de tarifação foi feita com um SCU provisionado para 24 horas por dia, dentro do seu mês. Só que embaixo ele fala, mas eu te recomendo 3. Então, na verdade, ele colocou isso aqui para ficar até um valorzinho mais bonito para você na tela, tá bem? Então, o que que eu quero te dizer aqui? Se hoje você começa com uma SCU e amanhã você precisa aumentar para 2 SCUs, como que é o preço? Eu tinha 4 por hora, agora eu tenho 8 por hora, ele dobra. Para 3 é mais 4 por hora. Então eu tenho 4, com 2 eu tenho 8, com 3 já virou 12 e aí vai. É assim que o preço é cobrado, tá? Asterisco, tá bem? Talvez você seja uma pessoa que já esteja acostumada a trabalhar com Azure ou com alguma outra nuvem, com alguma cloud. Você sabe de toda aquela história de que, porque a cloud ela tem um poder de elasticidade, ela pode se expandir e voltar à medida que eu preciso. Por exemplo, o meu website, eu posso pedir para ele fazer um scale set, e aí ele aumenta as instâncias e diminui. Tá perfeito, esse teu raciocínio é assim mesmo que funciona, mas, porém, entretanto, contudo, todavia, dentro do Copilot for Security não é assim. Ele não tem essa capacidade de subir e descer automaticamente. Marcos, por quê? A Microsoft não sabe fazer isso? Sabe muito bem, porque os scale sets que a gente tem por todo o ambiente da Microsoft funciona maravilhosamente bem. O tema aqui é, isso envolve dinheiro e envolve muito dinheiro no meio da história. Então você não pode simplesmente chegar lá e falar: me dá só um, porque eu vou deixar aqui no meu tenant funcionando e eu vou me organizar para pagar $3.000 no mês sem problema nenhum, deixa meu time aqui trabalhando. E o que, que vai acontecer se o pessoal estourar a capacidade computacional aqui, Marcos? Olha, sabe o que, que vai acontecer? Vai chegar uma hora que não vai ter mais processador e memória para fazer o negócio funcionar. Quando alguém tentar fazer uma pergunta no prompt, ele vai falar uma mensagem, eu não me recordo agora de cabeça, mas é algo do tipo assim, ó, desculpa, mas eu não, neste momento não é possível processar o seu pedido, tá? É algo mais ou menos assim nesse sentido. Eu lembro que quando o ChatGPT surgiu e tinha muita gente em cima dele fazendo perguntas, alguma coisa, ele também fazia mais ou menos isso. Falava, desculpa, estou enfrentando aqui alguns problemas técnicos, não consigo processar a sua requisição nesse exato momento. Então, na Microsoft vai ser algo mais ou menos aí nesse sentido, tá bem? Eu já vi essa mensagem, mas eu não me lembro com toda certeza as letras que estão escritas ali. Então, o que, que a pessoa pode fazer? Olha, contrata, vamos fazer um teste, vamos fazer uma POC aqui dentro da nossa empresa? Então, ativa aí o Copilot, eu sei que eu vou gastar $3.000 por mês, e deixa aí o time atestar e ver esse negócio funcionar. Se a Microsoft tivesse essa capacidade de fazer um scale set automático dentro do teu ambiente, o que, que ia acontecer? As pessoas estão ali interagindo, óbvio, no começo é muita novidade, muita curiosidade, blá, blá, blá. O poder computacional estourou, a Microsoft aumentou para 2, aumentou para 3, aumentou para 4, né? E aí o que que acontece? A tua empresa que tinha uma previsão aqui de $3.000 para gastar por mês, de repente chegou em 40 e vai falar: opa, $40.000 eu nem tenho esse dinheiro para pagar. Então, para não correr esse risco, não existe um scale set automático para isso. Marcos, mas eu quero contratar e eu não quero saber de custos. Custos para mim não é o problema. Eu tenho dinheiro livre para poder gastar com isso. Ok, então a gente consegue automatizar isso. De uma outra maneira, a gente consegue automatizar para que ele faça o scale set, tá? E aumentar.
isso à medida que ele precisar, e depois ele reduz isso também sem problema nenhum. Mas de forma nativa, dentro do próprio Copilot, você ir lá e habilitar a elasticidade dele, não, esquece, isso não tem. Não sei dizer se um dia vai ter, porque competência técnica para fazer isso a Microsoft tem, a gente sabe, né? É público porque tem outros recursos que existem isso, mas eu não sei se seria um objetivo dela, a menos que esse valor ou esse custo para ter essa ferramenta comece a descer de forma significativa para que você possa brincar e trabalhar com essa maneira. Tá bem, pessoal? Por hoje é só. Queria só dar essa visão para vocês aqui do Copilot, o que, que é, para que serve, quanto é que custa, como é que eu compro isso. No próximo vídeo a gente vai olhar com mais detalhes sobre a ativação dele e vamos evoluindo aqui nessa minissérie sobre o Copilot for Security, tá bem? Novamente, quero deixar meu muito obrigado para vocês aqui que me acompanham no canal. E se esse conteúdo foi útil, por favor, curte, compartilha, se inscreve no meu canal e deixe mais amigos de vocês saber sobre essa série que vai estar saindo. Vai ser uma sequência de vídeos. Você que não conhece sobre o Copilot for Security e deseja aprender um pouco mais, seja muito bem-vindo. Vem cá que a gente vai trocar muitas ideias em relação a isso, tá bem? Meu forte abraço. Fiquem com Deus.